Segundo bloco do Fluminense em Debate, continuaremos dissertando sobre a gangorra tricolor. 1 para o Fluminense, 3 para o Macaé em Moça Bonita, uma verdadeira lavada no sábado passado, com direito a gols perdidos pela Macaé, o Anderson salvando em cima da linha com o goleiro já batido, enfim, uma série de peripécias que salvaram o Fluminense de uma goleada para um time para o qual ele jamais tinha perdido em sua vida, né? Foi a primeira vez que o Fluminense perdeu para o Macaé. William Viana, falemos a respeito dessa derrota complicada no estádio de Moça Bonita para o Macaé. Queria começar falando que muito se fala do time de Guerreiros, né, que começou a morrer, a sumir, desaparecer depois que esse Wagner foi pro Fluminense, né? Porque um cara que chega no final de um jogo, ganhando o salário que ele ganha, falar que agora não tem mais jeito, é jogar com profissionalismo. Meu amigo, profissionalismo, raça, é você chegar e acreditar até o final, como aqueles jogadores em 2009 fizeram. Guerreiros eram aqueles 1.386 torcedores que pagaram R$30 para ir lá para Moça Bonita para assistir o jogo. Aliás, um absurdo, né, inclusive, né? Porque o estádio de Moça Bonita não oferece nada para que o ingresso custe R$30. Agora imagina se não fosse... mas não estava tanto sol. Tudo bem, se estivesse chovendo, caindo dilúvio. Imagina aqueles torcedores lá assistindo o time tomando uma cacetada para aquele Macaé, que tudo bem, está com 100% de aproveitamento, mas o Fluminense é muito mais time que ele. Se tivesse organizado taticamente, furaria aquele bloqueio, com certeza. Fez um gol no final, mas aquele gol é o típico gol que, invertendo as posições, o time pequeno faz no time grande quando a fatura já está liquidada. Então, assim, é deprimente, é triste ver um jogo desses. Meus parabéns aos torcedores que estiveram lá em Moça Bonita, e eu não sei, sinceramente, o que eu posso esperar para o futuro, se o Fluminense continuar apresentando um futebol medíocre, como foi esse. Leonardo Prazeres, Fluminense 1, Macaé 3. Suas perspectivas a respeito? Nenhuma. O time é ridículo, jogou de forma ridícula. O Abel Braga escala mal o time, entendeu? Ele continua insistindo que esse Souza, que é o câncer do time. Eu já falei 500 mil vezes que esse cara é um câncer no Fluminense e não sai. É o Ricardo Teixeira do Fluminense. O Ricardo Teixeira do Fluminense, né? Esse Souza é ridículo. Entendeu? Tem torcedor que não defende ele. Eu vejo em rede social a pessoa dizer que não, mas o Souza, aquele do São Paulo, o cara jogou bola. Que não sei o que. Meu irmão, quem vive de passado é museu. Wagner no Cruzeiro jogava um bolão. No Fluminense ele não acertou nem lateral ainda. Então, é complicado. Mais uma vez o Anderson falhou nos gols do Macaé. Tirou a bola em cima da linha. Que bom, meu filho. Você tirar a bola em cima da linha. É sua obrigação. Agora, toda jogada aérea o Fluminense continua perdendo. A gente já falou isso aqui há uns 5 programas atrás. Todo programa a gente bate nessa tecla. A zaga continua mal posicionada. Por quê? Porque não tem treinador que treina jogadas desse tipo. Então, outra observação a fazer. O Fluminense só joga contra o Bom Sucesso no sábado. Treino nas Laranjeiras hoje, 4h30 da tarde. Tá de sacanagem, né, Abel Braga? Você tá de sacanagem. O cara ganha 1 milhão por mês para acordar meio-dia, vai pra bagunça no dia anterior, pra night, lá pra bagunça. Diguinho Baronete tá livre porque tá jogando bem. Mas a galera vai pra night, vai curtir, vai treinar 4h30 da tarde. Isso é palhaçada. Nesse ponto eu sinto falta da ratazana do Muricy. 9 horas da manhã, todo mundo treinando, amigo. 2 períodos. Ganha dinheiro para treinar 2 períodos, para ter preparo físico, para ter treino tático. Achando que não, hein, mano? Então, é um absurdo, entendeu? O Fluminense precisando de um padrão de jogo e o time treinando todo dia de tarde, treinando 2 horinhas. Eu só vejo o time fazer rachão, eu não vejo treino tático, jogada ensaiada. Você não vê o Fluminense ter uma jogada ensaiada. Me diz uma jogada ensaiada que você vê do Fluminense, uma jogada de falta que toca, tabela, cruza. Você não vê porque não tem treinamento para isso. O Fluminense depende muito de um técnico em campo, vestindo uma abraçadeira de capitão quando o Fred não joga, chamado Deco. O Deco é o técnico do Fluminense. Quando ele está em campo, ele organiza o time, ele fala o que tem que fazer, fala quem tem que subir, quem tem que descer, e o Abel fica lá, aquele chiclete dele lá mastigando, olhando. Pelo amor de Deus, Abel Braga. No tempo técnico do segundo tempo, você não falou absolutamente nada com os jogadores. Pelo amor de Deus, todo mundo tem 3-0, você para o tempo técnico e não fala nada. Então, Abel Braga, mais uma vez, contra o Macaé, você foi o grande responsável pela derrota.
Então, corneteiros aí que vão falar que eu sou corneteiro, que vai falar, meu irmão, se você não entende futebol, se você quer ser cego e quer ficar acreditando em projeto Fluminense, projeto Libertadores, o problema é seu. Se continuar com o Abel, pode até passar para a segunda fase da Libertadores. Só que tem uma hora que a sorte muda de lado. Uma hora o time adversário está com mais sorte que você. E não é só de sorte que vive o futebol, não, meu amigo. É competência também. Palavra de William. William, complemente. Cadê o Gum, hein? Alguém viu o Gum? Porque, O Gum encontra-se num ocaso completo dentro do Fluminense já, desde a recuperação física dele, ele passou a ser uma peça descartada. Ele não é Estava pior. no banco, né? Andou no banco aí. Ele não é pior do que aquela zaga, aquele Anderson lá, não é pior do que ele. Bom, aproveitando a situação, eu gostaria de, enfim, acrescentar algumas palavras aqui ao que já foi dito, que fique bem claro, né? Nós somos todos tricolores aqui, ninguém tem o menor interesse em qualquer tipo de prejuízo que possa acontecer para o Fluminense. O Abel é muito querido, foi um grande zagueiro, eu ouvi-o jogar, não jogava tanto assim quanto se dizia, mas jogava a sua bola, era um cara de muita raça, é muito tricolor, uma pessoa educadíssima e tudo mais. Mas ele dirige o time do Fluminense há 9 meses, e há 9 meses o Fluminense não tem padrão tático, o Fluminense não tem jogadas ensaiadas, o Fluminense não tem deslocamentos, e a sequência de vitórias que foi obtida no passado deveu-se muito à recuperação física do Deco. Porque o Deco, sim, como craque que é, como jogador brilhante que é, em termos de deslocamento de passe, ele coordena o time no meio de campo, como o Léo bem lembrou aqui, e a gente pode dever ao Deco boa parte dessa fase que nós tivemos aí no ano passado, e nesse ano também, nas 2 principais partidas que jogamos. O Deco e o Fred arrebentaram na final da Taça Guanabara, jogaram muito bem na partida contra o Boca Juniors, e eles foram decisivos nesse aspecto. Agora, o time não pode ficar refém de 1 ou 2 jogadores, porque vai que o Fred se contunde, como já se contundiu várias vezes. O próprio Deco é um jogador de 34 anos que a gente não sabe por quanto tempo a gente vai poder contar com ele em alto nível. Então, sem eles, a gente é um time absolutamente comum, dominado e frágil diante de equipes que custam 10 vezes menos do que o Fluminense atual. Isso está longe de querer significar algum tipo de cornetagem, porque, no fundo, eu acho esse negócio uma tremenda bobagem. Todo mundo tem direito à sua manifestação, seja positiva, seja negativa, seja favorável, seja contra. Agora, os resultados estão aí e eles dizem o que está acontecendo. O Fluminense é o 7º colocado na classificação geral do Campeonato Carioca, né? E muito próximo de equipes como Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Isso não pode ser considerado normal. Perder para o Resende não é normal. Perder para o Macaé sendo quase goleado não é normal. Agora, todo mundo tem o seu livre-arbítrio e o seu direito democrático de achar que quem é contra é corneteiro. Bom, eu sou contra o mau futebol, eu sou contra a falta de estrutura tática, eu sou contra a falta de troca de passes. Isso é que me incomoda. Se é o Abel, o Chiquinho, o Frederico ou o Zé Pilintra que vão coordenar o time do Fluminense, para mim é outra coisa. Agora, por mais paradoxal que seja, já expliquei isso, eu sou absolutamente contra qualquer intervenção na comissão técnica por agora. E por que motivo? Porque simplesmente não adianta. A gente ia trazer quem? Nesse meio de caminho para resolver essa situação. Não há... Renato Gaúcho de novo não dá, há um nome, né? Eu prefiro nem falar sobre isso. De nomes sérios a respeito, a gente não teria nomes disponíveis atualmente no mercado para fazer isso e nem seria o momento de se mexer. Agora, o que eu quero, sim, como torcedor, como cronista, em relação ao Fluminense, é que o Abel mostre mais serviço como treinador. Quando a gente está criticando, quando a gente está contestando alguma situação do treinador, não significa ter que mandar embora. Não, mostre serviço. Ele é pago, muito bem pago para isso. E o serviço não está condizente com o salário pago. Márcio Micheli, suas palavras a respeito dessa patética aí da moça bonita, essa trajetória do Fluminense na derrota para o Macaé. Patética realmente, porque eu até já andei escrevendo até sobre isso no site Fluminense. O Fluminense parece que abriu mão da Taça Rio, entendeu? Não tá nem aí. Tá jogando, botou, tudo bem. O jogo contra o Resende, que foi a primeira rodada, foi marcado também para uma quarta-feira, 4 horas da tarde, né? Um horário ingrato, afinal todo mundo trabalha, ninguém pode se deslocar daqui até a Volta Redonda. Tudo isso afasta o torcedor, mas o time em campo, como os colegas já falaram, o time é muito bem remunerado. O Fluminense deve ter a maior folha salarial aí do Brasil. Não pode jogar contra o Macaé, levar gol de Pipico, é brincadeira, gol de Pipico, gol de Josiel. O Josiel jogou bem aonde? O Josiel foi consagrado no Goiás. Goiás é time de tradição aonde? O Josiel foi pro Flamengo, não engraxava nem a chuteira dos jogadores, entendeu?
péssimo jogador, mas que o Fluminense... Outro detalhe, os jogadores cabeceiam, simplesmente chegam, cruzamento na área, o jogador não precisa nem ter aquela impulsão. O jogador, a zaga fica olhando, o time fica olhando. O Abel, como bem disse o Léo, no tempo técnico, o Fluminense levando de 3-0 do Macaé, o Abel mascando chiclete, pelo amor de Deus. Como é que ele chega e não dá um baixo? Vem cá, isso aqui é Fluminense. A gente está disputando a Taça Rio, a gente quer ganhar a Taça Rio. Porque se for levar para uma final, é óbvio que o Fluminense tem chance de ganhar, tem time para isso, mas se eles querem evitar justamente o desgaste, 2 jogos finais poderiam ser desgastantes, né? O outro time é o que sempre comento, o time que ganha a Taça Rio normalmente vem mais no embalo, consegue ganhar, embora estatisticamente isso não proceda, depende muito. Então o Fluminense tem condições de ganhar, mesmo com o seu time dito reserva, que também foi vendido uma falsa imagem. O Fluminense tem 2 times, tem 3 times. Só que, na prática, não está sendo muito bem assim, não. O time reserva está tirando a vitória na estreia contra o Friburguense. Que parecia que eles estavam querendo... Desculpa te cortar, mas vale lembrar que o torcedor que vai ao estádio, ele não quer ver time reserva. E também, para o torcedor encher o estádio, não adianta botar o ingresso de R$30 no jogo às 4 horas da tarde, né? Exatamente. Então são várias coisas que conspiram contra. O Fluminense, ao invés de jogar, mostrar serviço, perder um caminhão de gols, mas poxa, tem atacante de qualidade, mesmo na reserva, o Wagner, seu Wagner veio a peso de ouro, entendeu? Cadê o Wagner? Está jogando, o Souza, que é um ex-jogador em atividade, enfim, Rafael Moura, que parece que está brincando. Recentemente, essa semana mesmo, prorrogou o contrato dele até o final de 2014, então não estou entendendo, está insatisfeito com a condição de reserva. Quantas chances ele já teve no time titular? E não fez nada, tirando da estreia contra o Friburguense, se eu não me engano, que ele fez um gol, deu passe para o outro, não está jogando nada, muito diferente daquele jogador no ano passado. Então é de se lamentar, o Fluminense praticamente entregou a Taça Rio e vai ter que aguardar uma final onde só Deus sabe o que pode acontecer. Com as palavras de Márcio Micheli, a gente encerra esse bloco. No próximo a gente vai falar a respeito de algumas pequenas estatísticas do Fluminense, o que podemos esperar para a frente na partida contra o Bom Sucesso e contra... Temos Bom Sucesso, Zamora e Botafogo. Quer dizer, essa tríade, né, que precisa ser superada. E, enfim... Tentaremos dar um pouco mais de alegria a esse programa, que está um pouco irritadiço por razões óbvias. Daqui a pouco a gente retorna.